Dia 27 de julho, ou seja, amanhã, se você está ouvindo esse episódio no dia em que ele é lançado, na quarta-feira, começa a segunda mostra de cinema israelense. Esse ano você vai poder assistir a vários filmes de graça, inclusive pela internet, todos feitos por mulheres israelenses, claro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a mostra em si, mas também sobre o papel das mulheres no cinema, no audiovisual. Eu sou Amanda Hatzira, estudante de psicanálise, e pesquiso temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. E esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Vale lembrar que a mostra, que acontece pela segunda vez, é uma parceria do IB com o SESC, com apoio do Consulado de Israel em São Paulo, e o curador da mostra é o Bruno Slack. E com a gente hoje estão Morris Kachani, que é jornalista e diretor executivo do IB, e Marina Persson, que é cineasta, apresentadora, atriz e comunicadora. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada pelo convite de participar e de fazer essa imersão aí na carreira e vida dessa cineasta, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Eu também agradeço, estou muito feliz por estar aqui, por esse momento estar chegando e por a gente estar junto. E, Morris, pegando aqui você, né? Começa contando pra gente um pouco sobre a ideia dessa segunda mostra de cinema. A principal diferença dessa para o ano passado é o recorte curatorial, né? Que só tem diretoras mulheres. Pode falar pra gente sobre essa escolha e também como que foi o processo de seleção desses filmes? Então, essa escolha curatorial ela veio de uma constatação, João. Durante muitos anos, as mulheres desempenharam um papel secundário no cinema israelense. Elas tinham pouca voz própria e estavam limitadas principalmente a um olhar masculino, tendencioso e sexista. Então a gente via muito as mulheres protagonizando papéis em representações tradicionais que enfatizavam a sexualidade delas, geralmente em papéis como donas de casa ou prostitutas. O cerne das narrativas dos filmes israelenses, olhando para trás, né? Ele estava mais centrado em assuntos importantes da agenda do país. Então, guerra, conflito Israel-Palestina. E o olhar das mulheres ele acabava ficando relegado a um segundo plano. Assuntos como, por exemplo, relação mãe e filha, ou a capacidade de controlar e transformar o próprio destino, a busca de sonhos. Na verdade, só recentemente, e é por isso que aí a gente chega no recorte curatorial da mostra, só recentemente o cinema israelense começou a criar essas novas formas de representação feminina, que são formas centradas em narrativas subjetivas complexas e que se concentram na vida das mulheres israelenses e que tornam elas tão distintas. Então a gente acabou fazendo uma escolha, um recorte curatorial com 11 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, todos eles dirigidos por mulheres, temáticas contemporâneas a partir da perspectiva israelense. Então tem questões políticas, críticas sociais, utopias, vivências LGBTQIAPA+, memória, tempo e família. Eu acho que eu me sinto muito bem e honrado de estar aqui com a Marina junto com a gente, porque uma coisa que a gente foi percebendo na medida em que a gente foi fazendo esse trabalho é que com o surgimento das cineastas mulheres surgem também novas maneiras de usar o cinema como uma ferramenta de empoderamento. E a Marina, de alguma maneira, ela é essa pessoa aqui no Brasil, né? Então, acho que eu achei que seria interessante realmente a gente estabelecer uma interlocução e um diálogo para ouvir um pouco da experiência dela também. Perfeito. Então, passando a bola aqui para a Marina, é importante a gente trazer esse tópico, acho genial o recorte curatorial desse ano da Mostra de Cinema Israelense, e a gente está falando agora no momento, né, em que a gente está no meio do hype, né, do filme Barbie, que é um filme também dirigido por uma mulher, tem uma equipe com várias mulheres ali também por trás, né, pensando no filme, né, a diretora Greta Gerwig. Então, eu queria ouvir de você, Marina, também um pouco da sua trajetória, sua ligação com o cinema e também como você vê, né, esse tópico das mulheres como diretoras de cinema, mulheres ali como as mentes pensantes por trás de filmes de excelência, né, como isso, com esse movimento que a gente tem acompanhado.
Eu acho que a primeira coisa a falar é o seguinte, que durante muito, muito tempo, o cinema foi uma atividade dominada por homens, e isso não era questionado. E isso, quando eu mesma não questionava com a força que eu questiono hoje, né? Hoje, para mim, essa é uma grande questão que eu sempre trago, que eu estudo, eu fiz uma TED sobre isso, e à medida quanto mais eu me aprofundei nessa questão, no sentido de entender a história, como é que a gente veio parar nessa situação em que a gente tem muito menos mulheres diretoras do que homens diretores, sendo que nas escolas de cinema é sempre equiparado, né? A gente tem sempre mais ou menos 50% homens, 50% mulheres. Isso eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Então é estranho, né, você pensar, nossa, por que que tem, na hora do primeiro interesse, né, de você escolher sua profissão, você fala, eu vou ser cineasta, você tem um número igual de homens e mulheres, e na hora de você ter ali, então, um mapa de quem são as pessoas que dirigem filmes de fato, que são lançados comercialmente, que participam de festivais, que ganham prêmios e que aparecem, são homens. E aí, quando eu comecei a me aprofundar, né, nessa questão, eu fui ver a história, e aí é muito curioso isso, que pouca gente sabe. No começo, quando Hollywood nasceu, antes de Hollywood, na verdade, quando o cinema nos Estados Unidos começou a florescer, o cinema era uma atividade dominada por mulheres. Elas eram a imensa maioria, as mulheres e os judeus, porque eram as pessoas que eram excluídas do mercado de trabalho lucrativo. Então, é curioso isso, né? O cinema passou... O centro, né, de feitura do cinema era ali perto de Nova York, e aí eles entenderam que ali era frio e que tinha condições, enfim, mais difíceis do que esse novo espaço, essa nova localização nos Estados Unidos, que era a Califórnia, que tinha, primeiro, sol o ano inteiro, era mais barato, tudo era mais barato, porque era um lugar que não era, assim, requisitado, e que é isso, você podia filmar o ano inteiro. Quando o cinema foi para Hollywood, no começo era isso, as mulheres que trabalhavam nessa indústria que estava nascendo em Nova York, as roteiristas, as diretoras, que eram a grande maioria, foram sendo gradativamente excluídas do fazer cinematográfico. E é muito louco isso, porque quando o cinema passa a ser uma atividade lucrativa, quando eles entendem que o cinema é uma atividade que pode dar emprego e dar dinheiro a homens, eles começaram a formar sindicatos em que as mulheres não podiam fazer parte, em criar 1000 barreiras para que as mulheres fossem gradativamente sendo expulsas, né? Tanto da direção quanto de roteiro e de outras funções, como fotografia, como montagem. As mulheres conseguiram ainda manter algum espaço, sei lá, no departamento de arte, nos figurinos, sabe assim? Então, e é muito louco que você pensa, o cinema tem mais de 100 anos, a gente está até hoje aqui lutando por esse espaço. Então, quando a Greta Gerwig vai lá e faz o Barbie, e é um filme que, enfim, por 1000 razões acertadas, vai lá e bomba no cinema, primeiro filme de uma mulher a faturar mais de não sei quantos milhões de dólares no primeiro final de semana. O Barbie começa daí a quebrar uns recordes que você fala, gente, é isso, os homens já... Esse recorde já era deles há muito tempo, então agora a gente está, na verdade, só correndo atrás. E quando a gente faz um filme, quando uma mulher faz um filme, e aí a gente chega na Ronit, quando uma mulher faz um filme, ela não só traz temas femininos, mas ela traz um aprofundamento de questões que, por mais competente e sensível que seja um homem, ele não vai fazer igual. E aí venho para a Greta, como você citou, uma equipe formada por mulheres, primordialmente. É isso que a gente faz. Assim, quando uma mulher assume uma posição de comando dentro de uma produção cinematográfica, ela traz com ela outras mulheres. E cada mulher que consegue fazer isso, ela abre espaço para as outras tantas, porque, no final das contas, a gente está falando do quê? De representatividade. Então, você fala assim, nossa, minha sobrinha de 11 anos, ela olha o que ela tem em volta dela, ela fala, bom, o que eu vou fazer, né?
como profissão, sei lá, o que eu vou ser na minha vida? O que eu vou ser quando eu crescer? Se ela não tem nenhuma mulher que é astronauta, nenhuma mulher que é cineasta, nenhuma mulher que é fotógrafa de cinema ou que é presidente, ela não vai entender que aquilo lá é para ela, você entende? Então, isso serve para qualquer grupo minorizado, né? Mas para nós mulheres, eu acho que é especialmente curioso o fato de que, por que o cinema? Eu entendo que na política, por exemplo, os homens tenham dominado e falam assim, vocês mulheres, porque o patriarcado é isso, é o machismo, a gente... Agora, por que o cinema? É muito curioso, né? Que a gente esteja há tantos anos lutando por essa pauta, que é só uma profissão, gente. É uma profissão que não é uma profissão que demanda força física, por exemplo, tem nada na feitura de um filme que uma mulher não possa fazer com a mesma desenvoltura de um homem. Nada, nada. Então, essa pergunta eu coloco aí para quem está ouvindo a gente. Essa questão da representatividade, assim, que você citou, Marina, é uma parada que me pega muito, assim, porque, de fato, quando a gente vê um semelhante nosso ali, né, e às vezes não é nem a profissão, a área mais destacada ali da profissão, às vezes é uma coisa até mais operacional mesmo ali, mas que a gente pode se identificar, e a gente vê aquela pessoa ali, a gente fala, pô, é possível, quando eu crescer, eu posso ser qualquer profissão que caiba, porque tem um semelhante meu ali, então é importantíssimo Exatamente. a gente levantar essas discussões, né, da representatividade nesses lugares. Exatamente. Isso é repetido para todos os grupos minorizados, né? Porque eu falo as minorias, eu não gosto de usar esse termo minorias. Eu sempre falo, são os grupos minorizados. São, né, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas trans, os LGBTQIA+, né? São todos grupos que foram minorizados por um grupo dominante. E a partir desse ponto, assim, para falar da mostra também, porque a mostra traz esse olhar feminino, mas também abrange outras questões, né? Como no caso a pauta LGBTQIA+, no caso o filme de abertura, o Kiss Me Kosher, que para quem for de São Paulo, ó, esse filme vai passar só na abertura no dia 27 de julho, no Cine Sesc, às 19 horas. Os ingressos ficam disponíveis conforme a lotação da sala. Mas voltando aqui à discussão, queria falar um pouco com o Morris disso. Conta pra gente sobre esse longa, né? Como que é de humor, mas que também ele traz temas profundos e sensíveis, né? Eu amo esse título, Kiss Me Kosher. Eu acho ele maravilhoso. A gente chegou até a pensar em fazer uma camiseta, Kiss Me Kosher. Eu acho que ele representa Eu muito. quero essa camiseta, por favor. Ele representa muito o espírito dessa mostra, sabe? E eu gostei muito do filme, porque ele retrata uma história de amor verídica entre a diretora e a parceira dela. E no caso, a diretora é israelense e a parceira é alemã. Então, todos os fantasmas do passado aparecem. E se eu disser que isso é uma comédia, o filme é mais, não diria que é uma comédia, mas ele trata com leveza de temas muito densos, né? Então, ele é um filme feliz, ele é um filme colorido, ele é um filme que tem cara de abertura de festival mesmo, sabe? E eu estou muito feliz com essa escolha da abertura e estou feliz também com a retrospectiva que a gente está trazendo, né? Ah, legal, Morris, legal, bem bacana. Eu tô ansiosa para ver esse filme. Dei uma olhada na sinopse, parece... É muito interessante, eu acho que cada vez mais a comunidade judaica tem aberto espaço, né, para essas discussões, né, como a Marina falou, para a discussão das pautas dos grupos minorizados, que eu acho que é super importante. E trazer isso através de uma mostra, eu acho que também expande a discussão para fora, não só dentro dos nossos núcleos, das nossas bolhas. Então, acho super relevante que a gente paute isso. Eu acho que o cinema é uma arma, assim, um instrumento super poderoso para suscitar isso, sabe, dessas discussões, trazer isso, né, através da arte. Eu acho que acredito muito assim no poder da arte de transformação, de trazer essas questões com profundidade, sensibilidade também, assim, com uma estética também, assim, que ajude a trazer temas que às vezes não são muito palatáveis, né, que sempre são, né, que às vezes não encontram espaços, mas que aí adentram de uma forma mais, né, palatável, assim. Então, acho muito, muito interessante. E falando um pouco mais da Aronite, né, a grande homenageada, né, vai ter uma retrospectiva dela na mostra,
uns filmes aí que marcaram, super importantes na carreira dela, e a Aronite é essa pessoa, como a Marina falou, né, quando uma mulher tá ali no cinema, nos espaços de poder, de decisão, geralmente as mulheres puxam as outras, né, então elas nunca estão sozinhas. A Aronite, ela teve muito esse papel no cinema israelense, né, o Morris comentou, né, que as mulheres sempre foram tão invisibilizadas. A Aronite, como diretora, ela foi essa pessoa, né, essa referência, essa pessoa para quem as mulheres olhavam e falavam, olha, podemos fazer cinema também. Aronite é a grande homenageada, né, e ela é considerada a primeira-dama do cinema israelense, né, The New York Times, né, já disse que ela era uma Mary Streep israelense, né, então ela era não só conhecida em Israel, mas tinha esse olhar para fora também, né? Fora Israel, ela também era uma referência. E ela morreu muito cedo, né? Muito triste, assim, uma perda, né? Eu lembro quando ela faleceu, né, em 2016, e tinha acabado de ver, assim, recentemente o filme, né, da Viviane Amsallem, né, Get, que é um dos grandes filmes dela. Enfim, faleceu muito cedo, né, de um câncer de pulmão, né, aos 51 anos, super jovem. E queria que vocês comentassem um pouco, começando pela Marina, assim, dessa relevância, né, da Aronit pro audiovisual de Israel, mas também, assim, como na mulher, né, produzia cinema. A história da Ronit, eu acho que é muito curiosa, assim, né? Porque é fascinante, assim, eu mergulhei aí no universo dela por causa desse podcast, né? Porque o Morris me convidou para falar sobre a obra, e claro que a obra dela fala muito sobre a vida dela. Eu acho que é uma família, ela e o irmão, né, eles tinham desde cedo, acho que essa consciência, assim, de que o material da vida é muito rico para você, enfim, e eles conseguiram transformar isso em audiovisual, né, então tudo ali é meio autobiográfico, semi-autobiográfico, inspirado na mãe, inspirado no pai, e tem uma frase muito legal no documentário, né, no Black Notebooks lá, eu não sei como é que foi traduzido aqui no Brasil, mas assim, que o pai, o Eli, né, Elka Betz não quis assistir aos filmes dos filhos, porque, enfim, porque tem uma coisa que é um pouco parecida com o personagem dos 3 filmes, né, da trilogia, do marido, que não se recusa a dar o divórcio para a mulher, mas que ele falou assim, seus filhos fizeram um filme e te pintaram como um monstro, né, e ele fala isso, e aí eu já não entendi se era para a Ronit ou se era para o irmão dela, porque como ele narra o diário dela, às vezes eu fiquei confusa se ele estava falando por ela ou por ele, mas enfim, isso chegou a um dos filhos, né? Você me pintou como um monstro no filme, e aí o filho ou a filha responde, não é sobre você, pai, o filme é sobre as mulheres, e é exatamente isso, né? Os 3 filmes que tem a Vivienne e o... Como é que ele chama? O marido? O personagem que eu esqueci agora. Aparece Personagem... ele. Eliarro, Ele, uma coisa assim. Então, os 3 filmes em que a Viviane e o Eliarro aparecem, é isso. O primeiro é To Take a Wife, né, que é em português, eu não sei como vocês vão traduzir, que é... eu conheço só como To Take a Wife. To Take a Wife. E esse, para mim, eu não sei, é o meu favorito, tá? Dos 3. Eu sei que é o primeiro, eu sei que ainda é muito cru, mas para mim ele me lembra muito filmes do Truffaut, assim, tem uma tradição francesa, sabe? Do diálogo, do dia a dia, do cotidiano, uma descrição daquela família. Então, é aquela mulher, assim, que acorda e já tem 4 filhos e cada um dá um piti diferente. E ela naquela lida, daí vem o marido, que é um cara que é insuportável, porque ele não é uma pessoa, isso que é mais louco, né? Isso eu acho muito bonito no filme. Ela não vilaniza ele no sentido de você falar assim, cara, ele, né, ela foge dos estereótipos, assim, não é um cara que bate, não é um cara que joga, não é um cara que bebe, é um cara insuportável, é um ser humano com quem você não quer conviver, porque ele faz da vida dela um inferno, né? Tipo, ele chega em casa, não tem o que jantar, ele fica enchendo o saco dela. Ela fala: Meu, você tem 2 mãos, você não tem 5 anos, vai lá, faz uma comida.
Ai, acabaram com a comida, ele faz um drama como se ele tivesse, assim, sabe, tipo, né, uma criança, ele Ele é meio só, infantilizado, né? Hã? eu só ia lembrar também, porque ele só pensa a religião, né? E Ele não ele é um cara exato, não leva ela para um restaurante, não leva ela para um cinema, não é romântico, nada. Ele é um cara muito religioso, e o Shabat é a coisa mais importante, então eles nunca podem viajar. Enfim, então tem todo um retrato dessa família que eu penso, gente, isso não existe na imaginação das pessoas, isso é tirado de uma realidade. E quando você assiste ao documentário, na verdade são quase dois, porque ele é super longo, né? Você entende de onde eles tiraram inspiração para aquilo. E aí eles fazem o documentário, que então é uma terceira camada, né? Eles fazem a ficção, e aí eles fazem a reflexão sobre aquela ficção dentro da família, falando, confrontando o que aquela convivência entre aquelas pessoas produziu em termos de audiovisual, e aí volta a reflexão. Então, a vida e a arte deles, desses dois irmãos, ela está muito entrelaçada. Tanto que, assim, ela vai até o limite, né? Na segunda parte do documentário, quando ela enfrenta a doença, quando ela vai fazer a quimioterapia, daí ela vai. Ela tem toda a questão com o cabelo, ela é uma mulher muito bonita e vaidosa. Ela é vaidosa, né? Ela fala, nossa, eu não estou bem, eu estou inchada, mas eu vou ficar bem depois que eu me cuidar. Ela bota a peruca. E aí tem uma cena que é muito, muito, muito emocionante mesmo, assim, no documentário. Eu recomendo para todo mundo que está pensando se vai, se não vai, porque são 3 horas e tanto. Gente, vai porque vale muito a pena. Tem um momento ali em que ela se abre de um jeito, quando ela fala assim, eu não estou me reconhecendo nesse mundo. Essa é a nova Ronit. É uma pessoa que está se reintegrando no mundo depois de ter, claro, passado por tudo que ela está passando, assim. E a tristeza que a gente sabe do fim dessa história é que ela não achou esse lugar porque ela faleceu logo depois. Ela mal conseguiu ver os resultados do último filme dela, que é o mais bem-sucedido, que é o filme que era o grande sonho dela. Ela fala em algum momento também no documentário anterior, ela abre uma janela no apartamento em Paris e ela fala assim, aqui foi a primeira vez que eu sonhei, e eu vim para cá para realizar meu sonho, e eu realizei. É muito lindo, né? E aí, enfim... Então é super emocionante assim você se envolver com a história dessa pessoa, para além do fato, claro, a gente está aqui discutindo mulheres, cineastas, cinema. Então, mas eu acho que tem muito da sensibilidade feminina nesse aspecto, sabe? A sensibilidade, a entrega. E aí, quando a gente fala, né, por exemplo, a vida de uma mãe é uma vida de entrega. Você entrega a sua vida para aquelas crianças, aqueles seres passam a ser mais importantes do que você durante um longo período da sua vida, até eles conseguirem se virar sozinhos, o que pode demorar de, sei lá, de 5, se você pensar nas coisas mais básicas, a 40, se você pensar em termos emocionais e tudo mais. A mãe vai ser eternamente responsável por aquele ser, né, que ela botou no mundo, muito mais do que os pais. Né, que, claro, também varia muito de pessoa para pessoa, mas, digamos assim, se a gente pegar a maioria dos casos, é sempre assim, né? A mãe é a pessoa que cuida dos filhos na maior parte das vezes e até mais longe na vida, né? Então, eu fiquei muito, muito sensibilizada. Assim, fugi um pouco da sua pergunta, Amanda, mas, sei lá, daqui a pouco a gente retoma. Não, imagina, mas é muito interessante esse aspecto que você trouxe do filme, né? Que não fulaniza ninguém, né? A crítica não é o indivíduo, mas uma estrutura, né? E ela faz muito isso, né? Eu acho que é uma das grandes sacadas na abordagem, além dessa profundidade, sensibilidade também, trazer a crítica, né? Essas questões sociais, culturais, dentro do papel que as mulheres exercem ali na sociedade israelense, também uma crítica ao Não, sistema gente, legal, enfim. o Goetz, o divórcio, é um Kafka, né? Você fala, Uhum, não é possível. Não é possível que isso uhum, aqui vai, né? E você fala assim, o filme se passa, eles não localizam o Goetz exatamente, eles localizam o primeiro, o Stoikawai, que é 79. Então a gente está falando aí começo dos uhum, anos 80, então o Goetz seria mais ou menos começo dos anos 90, quando ela finalmente fala, eu vou me uhum. divorciar de você. E aí você vê que realmente assim, se você tem coisas realistas e coisas metafóricas, então assim, a mulher não é nada,
né? A voz dela, a vontade dela, o desejo dela não significa nada. E ela verbaliza isso explicitamente lá numa cena que ela fala assim: vocês só falam dele e eu tô aqui. Eu tô aqui há 3 anos vindo nesse tribunal, de 2 em 2 meses, vocês não fazem nada. Mas aí Sim, nossa. já começamos a dar spoiler. Aí. Não, mas não tem essa força, né? Eu fico pensando aqui, porque me tocou profundamente nessa trilogia, né? Porque, no final das contas, você tem ali uma crítica à família patriarcal, e dentro de um contexto de uma comunidade mizrahi, né? Eles são de origem marroquina, né? Eu, no caso, eu sou de origem libanesa. De alguma maneira, tem muitos pontos de contato ali. Começando pelo nome do pai, que é o mesmo. Um dos irmãos que tem o meu nome morre, né? Um dos filmes, inclusive. Então, eu fui vendo assim, para não falar dos costumes de algumas coisas que eu vi acontecendo, algumas cenas, né? Porque eu percebo que nessa tradição ancestral, o divórcio ele nunca é uma opção. E ele é discutido entre os homens, entre os irmãos. Os irmãos discutem com ela a opção pelo divórcio. Eu acho isso muito impressionante. Então, assim, eles dizendo que isso não vai trazer, que o divórcio vai trazer tristeza não apenas para a mulher, como para a própria família. É uma vergonha mesmo para eles, né? Mas tem uma questão de honra. Mas eu acho que eu só queria assim situar as pessoas que estão escutando a gente um pouco sobre do que se trata no final das contas, né? São 3 filmes, é uma trilogia e na verdade é a história de um casamento, né? É as cenas de um casamento, né? Então são 3 filmes contando um pouco da infelicidade da protagonista e dessa união amorosa, né? Das dificuldades, isso tudo que a Marina falou no primeiro filme. Tem um segundo filme que é uma situação de luto, porque o meu xará Maurice morre, e aí, ao invés deles viverem o luto, eles ficam discutindo dinheiro, posses e heranças. E o terceiro, que para mim, no meu caso, o meu preferido é o terceiro, que eu acho uma barra pesadaça, que é um tribunal rabínico por 2 horas discutindo se deve ou não conceder o divórcio, né? Eu acho que essa é uma super discussão, porque você percebe que na linha de raciocínio rabínica, né, o fato dela não amar o marido não pode ser considerado motivo suficiente para o divórcio, especialmente porque ele está insistindo em querer salvar o casamento. E eles ficam ali discutindo, 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 e no fim eles decidem por conceder o divórcio. Mas eu acho que tem uma grande discussão que é essa questão do get, né, Amanda? Essa questão do get. O que é o get, né? O get. O get, que é o título do filme, é o divórcio. Na lei religiosa judaica, o divórcio só pode ser concedido mediante a autorização do marido. É disso que estamos falando. E estamos falando que essa é a lei que impera hoje em Israel. É disso que estamos falando, certo? Ainda hoje é assim? Ainda hoje é O assim. tribunal não pode impor, não pode, tipo, obrigar o cara. Não, você tem um tribunal rabínico. Hoje em Não dia, existe casamento civil em Israel, né? Só existe casamento religioso e o fim do relacionamento também tem que passar pelas instâncias religiosas, né? então, esse que é o ponto. Então, na verdade, ou o marido concede ou um tribunal rabínico, em última instância. Mas está na mão. Mas o tribunal pode estar acima do marido, ele pode impor ao marido essa condição. Falava, ó, você vai ter que conceder. Como Sim, eles fazem, eles tentam fazer no filme, mas assim, o cara refuga. Estou dando spoiler, mas tudo bem, né? não, mas você vê que é dureza, né, Marina? Quer dizer, está na mão do rabinato. A ideia do casamento e da separação passa pelo rabinato. E, ao mesmo tempo, Israel é um lugar onde essa que é a complexidade, né? E é por isso que a gente tem trabalho não falta para a gente, né? Para explicar essa complexidade. Porque, ao mesmo tempo, os direitos da mulher em Israel são, digamos assim, em algumas frentes, super bem trabalhados e desenvolvidos. Por exemplo, o aborto é um direito adquirido ali, né, Amanda? É isso, né? A pessoa que ela faz o aborto praticamente, sabe? Tem esse caminho, né? E outros
outros indicadores também. Só que o Goethe é uma coisa que deixa... É kafkiano mesmo, Marina. Imagina você querer se separar e ter que pedir autorização para o seu marido. Não, eu achei. Mas isso que você falou é muito legal, assim, quando você fala, falando assim em termos narrativos e do cinema, assim, eu fiquei pensando que tinha uma coisa de uma tradição. Quando eu falei Truffaut, é exatamente isso, que o Truffaut também fez uma sequência de filmes com o mesmo casal. O Amor aos 20 anos, o Beijos Roubados, o Domicílio Conjugal e não sei o quê. E eles acabaram fazendo isso também, né? To Take a Wife, depois o Shiva, que não é exatamente sobre eles, mas eles estão ali no meio e tem esse assunto que fica girando ali, né? Ela quer sair, ela quer se divorciar, não, divórcio não, como assim, não sei o quê, e aí tem uma outra também que fala, pensa em divórcio, mas não, nada, e aí o julgamento de Viviane Amsalen, que é o ápice, né? E aí, no julgamento, você tem realmente isso que você falou, assim, um retrato muito, né, do que é o pensamento machista, acho que não tem outra palavra, né? Em relação ao que são os direitos de uma mulher que é absolutamente tem uma conduta irretocável, assim, mediante aquela casa, aquele domicílio, aquela família, aqueles filhos, que viveu com a mãe dele durante 20 anos, né? Acolheu a sogra, imagina que peso que é isso, né? Você ter uma pessoa como essa, né? Morando. E aí, mas tem uma coisa aqui nesses filmes todos que tem um quê de comédia. Todos eles, em algum momento, têm um quê de comédia. E isso eu gosto também, porque ao mesmo tempo que você está lidando com temas super sérios, eles brincam um pouco com essa coisa do humor judaico, né? Que a gente conhece muito bem, que é uma coisa de uma capacidade de tirar sarro de si mesmo, assim, que é muito engraçado. Então, por exemplo, eles estão lá no Shiva, todo mundo dormindo na mesma casa durante 7 dias, tal, e alguém começa a roncar. E aí eles tentam acordar, a pessoa que está roncando, ela não acorda por nada. Esse tipo de coisa, assim, né, que você fala, mesmo no To Take a Wife, assim, que é aquele cotidiano daquela mulher, você fala assim, gente, não é possível, esses homens não se tocam, que eles são assim, tipo, muito. Aquele garoto que fica fazendo birra com a do caderno de matemática, e aí o marido, o pai, né, que fica fazendo birra porque não tem a comidinha dele pronta em cima do fogão. Você fala, gente, ela é um pouco assim, esfregar na cara, né, dessas pessoas, o quanto que é tragicômico, né, o quanto que essas situações têm um quê de tragicômico, sem perder essa coisa do humor. Eu acho que o único que não tem humor é o julgamento de Viviane Amsalen. Ou se tem, é muito sutil, assim, a ponto de você falar assim, nossa, esse filme é só, tipo, uma coisa muito claustrofóbica e desesperadora. Mas ele tem umas quebras, né? Umas horas fica filmando o pé dela, com as unhas É, pintadas. Ele tem, né, umas provocações, vamos dizer assim, né? Em algum momento ou outro, mas são só quebras, né? Mais indireto ali, sim. né? E também na mostra, né, tem um documentário, Cadernos Negros, que é uma homenagem à Ronit. E qual a relevância dessa obra que foi feita pelo irmão dela, né, o Shlomi Elkabetz? Ele Como mesmo. que tocou em vocês, né, gente, o documentário, assim, eu assisti, acho que eu senti isso que a Marina falou, né, de você, além de ver os filmes, você mergulhar também na relação entre esses dois irmãos, né, uma coisa muito tocante, a forma como a própria Aronito levava a vida e como a doença entrou, né, no meio disso tudo, como afetou, é muito, muito tocante, assim, também o olhar do irmão, né, para isso, assim, para esse fim que vai se misturando ali, né, ficção com realidade, enfim, é uma narrativa não linear que vai te envolvendo ali. Queria que vocês, para a gente fechar É, aqui, acho que eu falassem falei um um pouco. pouquinho, assim, Sim, que eu acho bonito nesse documentário é que é isso, você vê que são duas pessoas que estão tão envolvidas, entregues ao fazer cinematográfico e a arte deles, né, o lance deles, que eles não... As linhas entre o que é ficção, o que é documentário, ali elas ficam muito misturadas, assim.
né? Porque eles fazem relação do que está acontecendo, do que é a vida deles, de onde eles tiraram inspiração para fazer aquilo que está nos filmes, né? E sem pudor nenhum, eles escancaram ali a coisa do pai, a coisa da mãe. E até a mãe brigando com o pai, que daí você faz a relação direta, né, com a própria Viviane Amsalen, né, da personagem. E então eu acho que isso é uma coisa de fato de duas pessoas, de dois seres que são muito cinematográficos nesse sentido, sabe? Como eu falei, assim, a vida e a arte deles estão muito entrelaçadas, de forma que é muito difícil você separar uma coisa da outra. E isso é muito bonito. O que você achou, Morris? Eu achei muito bonita a relação entre os irmãos. Eu acho que é um privilégio quando você tem um irmão querido junto, trabalhando, essa intimidade. Você percebe que eles dividiam o mesmo apartamento também em Paris. Eu acho que também a relação com Paris é uma coisa muito bonita no filme, né? Assim, a gente sente um pouco o espírito de Paris, né? Através das lentes. Eu acho também muito bem filmado. Eu acho que tem um texto muito bonito mesmo. Acho que realmente é um cinema de marca maior. E acho que sobre as relações da família, a Marina já falou suficientemente sobre como elas foram escancaradas, né? E sobre o humor também que tem ali, né? Agora, a segunda parte do documentário é um pouco a chegada, né, da doença, né? Chegada da doença, o manto negro da doença e como e a gente acaba descobrindo que esse filme Get foi gravado nessas circunstâncias, né? Com a escalada da doença e ela fazendo aquela personagem, né? E você vai percebendo como a dificuldade dela de abarcar tudo isso no mesmo momento, né? E isso é pungente, é muito forte. A Ronit é uma grande mulher, né? Então a gente fica muito e tem toda uma intimidade. Tem um momento, né, Marina, que ela fala que ela não aguenta mais ter a intimidade dela devassada, sendo devassada. Ela fala sobre isso também. Então, eu achei que realmente é cinema de marca maior e uma grande mulher. Então, eu fiquei muito feliz e me senti preenchido. E, de alguma forma, eles conseguiram contar a história da família deles, com ficção e não ficção, né, Marina? A verdade é essa. Muito. Não é uma história fácil, é cheia de complexidades e Não, contradições. e a própria história dela, da própria Ronit, né? Por exemplo, ela não se casava, lembra? Ela foi se casar muito tarde, ela foi ter filho muito tarde, assim, tarde, né? Acho que os gêmeos nasceram, ela já tinha o quê? 47, por aí. E, e quando ela casa, tem essa cena no documentário, né? Que é tipo uma grande surpresa para todo mundo, porque todo mundo já tinha dado como, né? Imagina numa família, né, judia, você fala, a pessoa casada depois dos 40, enfim, e aí ela, quando ela finalmente se casa, já é uma surpresa, uma alegria, e aquilo tudo é documentado, ela experimentando o vestido de casamento, e ela mesma fica surpresa, ela fala assim, nossa, eu me casei, imagina isso, eu me casei. E aí em seguida já tem ela grávida, já tem as crianças nascendo, os dois gêmeos e tal. E daí tem essa parte que é muito triste, né? Quando ela ela sai de Israel para se tratar e para lançar o filme e tudo mais, e ela fica longe dos bebês. E aí tem aquelas cenas dela conversando com os bebês por vídeo, e os meninos falando assim, mamãe, cadê você? E ela lá, e ela doente, e você fala, nossa, e a gente já sabe o final ainda por cima, fica mais triste ainda, né? Porque você fala, nossa, essa mulher que demorou tanto para ter filho, ela tem essas duas crianças, e ela morre quando as crianças têm, sei lá, 4 anos, 5, no máximo, né? Mas é isso, uma trajetória muito não usual, assim, né? E é muito legal a gente ver isso documentado, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, que disposição, porque você precisa não só gravar as coisas, como você precisa organizar. Para aquilo que a gente viu lá, que tem 4 horas, ou quase 4 horas, quanto de material que não tinha gravado, né? Então a pessoa tem que ir lá, gravar, guardar, armazenar, depois revoltar aquilo, assistir, reassistir, editar, reeditar. Se não me engano, o documentário de 2021, ela tinha morrido, já tinha 2 anos quando foi lançado, né? Não, que 2. Ela morreu em 2016. Então, ele deve ter começado a mexer no material depois disso, né? Depois da morte dela.
E foi lançado, então, 5 anos depois da morte dela. Então, isso faz com que esse material ganhe ainda mais importância pela perspectiva, né? E Sim, Muito legal. você sabe do que você está não, falando, né, pode Marina? falar, vamos falar. Não, só ia dizer que a Marina sabe do que ela está falando, porque ela fez um filmaço sobre o pai dela, né? Eu fiz, exatamente. Por isso que acho que tocou tanto a mim essa história. E outra coisa, eu não sou judia, eu sou libanesa. Então, essa coisa da tradição familiar e dos costumes e da família grande, que todo mundo se mexe na vida de todo mundo, isso é uma coisa assim que eu acho que os libaneses e os judeus têm muito em comum, assim, né? Que são essas famílias grandes, unidas e que brigam entre si, mas que nunca se largam e que Intrometida. tem e que tem as tradições que têm que ser respeitadas, mas aí tem sempre uma geração nova que vem lá e quebra uma tradição, mas depois aquilo volta. E de fato tem isso, assim, eu acho que o fato de eu ver essas imagens familiares tão fortes, assim, e desses dois irmãos, assim, reverenciarem não só a relação entre eles dois, mas ao passado deles, né? A ancestralidade, de onde eles vieram, conversando com esses pais. Claro que eu me relaciono com isso, porque para mim é muito importante entender de onde eu vim. Né? Claro que a história é um pouco diferente, porque eu perdi meu pai quando eu era muito pequena e fui resgatar a história dele sem ele presente. Né? Eu fui atrás de entender quem era ele, também muito para entender quem eu era, né? Assim, de onde é que eu vim para saber para onde eu vou. Então, é isso que você falou, assim, eu super me relacionei, para mim me tocou demais, assim, me conectei super fortemente, assim, com essa história, com esses filmes. Ah, é muito, muito bonito mesmo, assim, é o que a Marina falou, né? Não há nada que não vale a pena, né, ser registrado para ficar ali, né, guardado, isso é uma coisa muito presente no filme. Bom, e para quem está ouvindo a gente, quiser procurar os filmes depois da mostra, a gente viu aqui como foi traduzido para o português, né, os filmes da trilogia são E Você Tomou uma Mulher, O Julgamento de Viviane Amsellem e Os Sete Dias. Então, para ver na mostra aí, vale muito a pena. Super recomendamos. Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa, vocês trazerem os olhares de vocês sobre a mostra, sobre a Aronitz, os filmes. Foi tudo muito rico. Muito obrigada mesmo pela participação, Morris, Marina. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigadão, pessoal. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema, de conhecer a Aronitz assim, com profundidade. Foi ótimo fazer esse mergulho aí nesses dias, de ver todos os filmes de uma vez só e ler sobre ela, assim, foi muito legal. Obrigada, Morris, que me fez esse convite. Gratidão por estar com vocês e gratidão pela mostra que está chegando aí. Muito obrigado, gente. Legal. E então a gente conversou hoje com o Morris Kashani, jornalista e diretor executivo do IBE, e com a Marina Persson, que é cineasta, apresentadora, atriz e comunicadora. Então, lembrando que a segunda mostra de cinema israelense começa amanhã, para quem está ouvindo hoje, na quarta-feira, começa no dia 27 de julho e vai até o dia 2 de agosto. São aí 9 filmes para você assistir online e de graça, tudo na plataforma do Sesc Digital. Não percam, acompanhem e depois conta para a gente nas redes sociais aí do Instituto Brasil Israel o que vocês acharam. É isso e até quarta-feira que vem. Você pode saber mais sobre a mostra entrando nas nossas redes sociais, no site www.institutobrasilisrael.org.br e no site sescsp.org.br/cinema israelense. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.